Pra cada filme de sucesso em Hollywood, existem 10 que fracassaram. Porra, e uns 100 que nunca saíram do papel. Verdade é essa, galera. Há todo um processo de seleção natural até chegar numa obra que arrasa um quarteirão. Tem muita coisa pra chegar nesse final, pra esse produto que você vê, né? Ainda assim, porra, é triste pra caramba ver projetos nadando e morrendo na praia. É mais triste ainda quando o projeto tá prontinho, praticamente pronto, e o estúdio resolve jogar fora. A gente tá vendo isso acontecer agora, nesse momento com Batgirl. Pô, o filme tá lá, filme acabado, filme prestes a estrear e a Warner engavetou. Só que Batgirl não tá sozinho. É muito raro, mas já aconteceu antes. Eu separei aqui agora 7 filmes que quase ninguém viu. São filmes que foram terminados, totalmente finalizados, mas não foram lançados oficialmente. É maldição? Será que tem o Warner em todos esses filmes? Você vai entender agora, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Ó, pra quem não sabe, eu já trabalhei como programador, tá? Na minha vida profissional, participei de algumas aplicações, de alguns sites que simplesmente não foram lançados. Eu comecei pô, a gente programou bastante, tipo, praticamente finalizou e não foi lançado. Foram meses de projeto, meses ali fazendo código, salário caindo na minha conta e de repente nada daquilo é aproveitado. Muda a tecnologia, muda a direção, mudam os objetivos e tudo que você fez vai pro lixo. Eu vou contar pra vocês, verdade, é triste. Mesmo pra gente de exatas, né, que trabalhou naquele projeto, pô, era sempre um climão quando tudo aquilo era cancelado sem lançar. Ok, o dinheiro caía na conta, mas, pô, você queria ver teu projeto sendo lançado. Imagina, então, um aperto no peito pra galera que trabalha com cinema. Cinema é arte, é diferente de programação. Só fiz isso pra vocês entenderem. Quem trabalha ali, pô, atores, diretores, maquiadores, cenógrafo, sei lá, claquetista, patota toda, tá trabalhando com paixão. Aí vem tesoura. Dói demais, dói, né? Então esse vídeo aqui é uma homenagem a filmes esquecidos. Filmes que estão prontos para serem vistos, mas foram trancados em cofres, queimados, enterrados, sei lá o que os estúdios fazem. Vamos ver isso agora. Se você nunca me viu, tá me vendo pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Eu acho difícil, você deve ter me esbarrado. Pelo menos alguma thumbnail, né, que eu tô enchendo o saco em todo lugar. Então eu preciso muito de você inscrito nesse canal. Sabe por quê? Porque aqui você vai aprender tudo sobre cultura pop. A gente gosta, a gente conversa sobre isso. E é bom demais saber que você tá nesse canal. E aqui a gente só fala em cultura pop. Nada além disso. Obrigado pela sua inscrição. Você vai morar aqui sempre, né? E a gente vai acabar se encontrando na rua e a gente vai trocar uma ideia maneira. Vamos lá, galera. Empires of the Deep. Quando James Cameron lançou Avatar nos cinemas, um bilionário chinês pistolou e resolveu fazer igual. Eu quero fazer a mesma coisa. Empires of the Deep custou 130 milhões de dólares. É o filme mais caro já produzido na China de todos os tempos. Muito caro para os padrões chineses, né? Digo, para os padrões chineses de cinema, da indústria cinematográfica de lá. O bilionário da construção civil, John Jiang, ele não manja nada de cinema, mas se juntou com a Sony para produzir um filme que seria um épico, um blockbuster. Tem de tudo, criatura das profundezas, tem sereias, tem peixes gigantes, o escambau. É o Aquaman chinês, exatamente. O filme ficou pronto e deveria estrear em 2013. Na última hora, todo mundo mudou de ideia. Os testes de audiência não foram positivos, né? Geral, amarelou. Porra, um Aquaman chinês, os caras olharam assim, não é possível, não ficou legal. Aí em 2017, o diretor, Jonathan Lawrence, ele garantiu que o lançamento estava vindo, estava chegando. Se passaram 5 anos e ninguém sabe, ninguém viu. The Fantastic Four. Presta atenção, muito antes da Fox, em 1994, um maluco foi lá e fez um filme do Quarteto Fantástico, exatamente. O orçamento era de 250 mil dólares. Na boa, um orçamento desse não paga nem um terno do Robert Downey Jr., de verdade. Mas era o dinheiro que eles tinham. Nós queremos esse dinheiro, vai fazer com isso. E fizeram um filme com esse valor. Agora, imagina um filme do Quarteto Fantástico, porra, com capital, com a grana dessas, né? Com gente esticando, gente pegando fogo, coisa, um cara de pedra, mas você só tem essa grana. Porra, a tendência de ser carreta furacão, com todo respeito à carreta que eu sou fã, porra, são grandes, né, de ser assim. Pois é, não tem como funcionar. Reza a lenda que o filme foi feito só pra segurar os direitos de uso dos personagens e tentar vender tudo de volta pra Marvel, né? Deu certo. O cara que tinha os direitos acabou indo pra Fox fazer um filme de verdade e a Marvel realmente comprou o filme. A Marvel comprou todos os negativos do filme e destruiu. Mesmo assim, quem procura acha e esse filme do Quarteto Fantástico pode ser encontrado por aí. Vai por tua conta e risco. Mas encara que é uma comédia. Tremors. Tremors é o nome original da franquia Vermes Malditos. Você deve ter visto, né? Aqueles bichos que saem lá da terra, né? Quem conhece? Quem conhece? É uma franquia de terror. Pô, basicamente são os minhocões, né? Sinistros, que matam gente, é isso. Existem vários filmes lançados. Tem reboot,
pacote completo. Mas também existe um filme que foi cancelado depois de pronto. O ator Kevin Bacon, ele começou a carreira com o primeiro Vermes Malditos e aceitou voltar em 2018 para um piloto de TV. O novo filme ele serviria de demonstração de como poderia ser uma nova série. Isso é muito comum, inclusive, isso acontece demais. E vai lembrar que Tremors teve mesmo uma série em 2003, mas os caras queriam fazer outra em 2018, ok? Só que o filme piloto não agradou os executivos, isso também é bem comum, tá? Eles desistiram do projeto da série e esse filme nunca foi exibido na televisão. Kevin Bacon voltou pra nada. Os executivos olharam pra aquilo e falaram, isso tá ruim demais, eu não vou aprova não, prefiro ver minhoca, só minhoca, do que ver isso aí. Blood Circus. Nos anos 80, um certo Victor Rigatuso, olha o nome, ele gastou a merreca de 2 milhões de dólares para fazer um filme muito louco. Nesse filme, Blood Circus, um grupo de invasores do espaço chega na Terra e o destino do mundo é resolvido no tatame. Isso mesmo, é um filme sobre ETs saindo no braço com achos da luta livre, olha que maneiro. Imagina, por exemplo, o John Cena, dando uma voadora lá no ET. Só visualiza, pensa, o John Cena com a voadora, o The Rock. Enfim, nenhum estúdio quis comprar essa bagaça, né? O filme estava pronto e não tinha onde passar. Em 2008, ou seja, mais de 20 anos depois, o Rigatuso colocou o filme para vender no eBay por 21 milhões de dólares. Ninguém quis comprar. Ninguém de novo. Em 2014, o cara se irritou e passou ele mesmo o filme numa feirinha em Austin, no Texas. Aí desde então, Blood Circus desapareceu para sempre. Nothing Lasts Forever. Falando nos anos 80, em 1984 foi feito o filme Nothing Lasts Forever. Era uma comédia muito louca com Bill Murray, o Dan Aykroyd e aquele moleque lá do Gremlins, o Zach Galligan. Um elenco que tava bombando na época, era realmente da época, era top. Só gente conhecida. Só que o filme era meio biruta, sabe? Misturava humor, distopia, mendigos mágicos lá, e um ônibus que voava pra lua. O nome disso, galera, sabe qual é? É manguaça. Os roteiristas entornam aquela água, né, que passarinho não bebe, dá nisso. Enfim, a produtora MGM passou Nothing Lasts Forever pra imprensa e foi um desastre. Os jornalistas odiaram. A produtora então pegou o filme pronto e guardou numa gaveta. Esse acervo depois foi para as mãos da Turner. A Turner tomou coragem e exibiu o filme uma vez só na televisão, às 2 da manhã. Foi pra ninguém ver mesmo, né? Vamos ver se alguém é louco pra ver, e ninguém viu e pronto, acabou. The Day the Clown Cried. Preste atenção, galera, talvez muitos de vocês não conheçam, nunca tenham ouvido falar, mas Jerry Lewis foi um dos maiores comediantes que Hollywood já teve. E eu sei que muitos de vocês estão me assistindo agora, principalmente os pais, os tiozões, sabem quem é Jerry Lewis. Sabem que foi muito inspirador pro próprio Jim Carrey. E o cara era um fenômeno, ele era bom demais. Era sucesso atrás de sucesso. Só que até o Jerry Lewis se meteu em treta, né? The Day the Clown Cried é um filme sério sobre um palhaço que vai parar num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Sentiu o peso, né? Jerry Lewis brigou com o estúdio que queria amenizar a história. Ele acabou metendo um processo no próprio filme. O Jerry Lewis pegou a única cópia que tinha e trancou num cofre em 1972. Ele jurou que ninguém iria ver o filme. Em 2015 ele mudou de ideia, né, e doou o filme para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos com uma condição. The Day the Clown Cried não poderia ser exibido até 2024. Tá chegando, né? Falta pouco agora para o mundo finalmente conhecer um filme que ficou 50 anos num cofre. Eu realmente tô hypado para esse filme, de verdade. 100 Years. 2024 é logo ali? E que tal 2115? Você aguenta esperar isso tudo? Essa é a proposta do filme 100 Years, do diretor Robert Rodrigues. Ele é a adaptação de um roteiro do John Malkovich. O filme foi terminado e guardado num cofre. Tirando o diretor, ninguém viu o filme pronto. Ninguém sabe como é que é esse filme. Não existe nenhuma informação sobre o enredo, tamanho do filme, elenco, nada, nenhuma informação. É um completo mistério. O cofre está programado para abrir em 18 de novembro de 2115. Eu vou ter, pelos meus cálculos, 28 anos. E vocês? Sei. Hollywood tem histórias de sucesso, mas também tem muitas histórias estranhas de fracasso, né? Mas isso meio que explica também o que aconteceu com Batgirl, porque foi exatamente isso. Os executivos olharam o filme, viram as exibições teste, né, que estavam acontecendo, e viram que as reações estavam sendo ruins, eles também não gostaram do resultado e engavetaram. É exatamente o que aconteceu com esses filmes. Agora, responde aí, dessa lista de 7 filmes, qual que você mais curtiu assistir? Qual que você realmente fala, Peter, se tivesse filme agora, eu assistiria agora. Tivesse liberado esse filme agora. Escreve nos comentários e aproveita também para falar do cancelamento da Batgirl. Solta, capricha. E não esquece, o link para voltar no IBEST, 3 links para voltar no IBEST já marcado, estão aqui embaixo. Vai que você hoje tá na pilha para dar um votinho pra gente, né? Para ajudar a gente a chegar na segunda fase. Tô animado.
Eu acho que é totalmente possível, porque vocês estão colocando a gente lá. Estamos vencendo agora. Quer dizer, o top 3, nas 3 categorias. Vai que, né? A gente chega na próxima fase. Obrigado de coração. Toca agora, se inscreve. Olha, ter você no canal, se inscrito com o sininho, pra mim é o ponto máximo da carreira, do trabalho, de tudo. Sério. Eu sei que cada vez eu tô falando uma coisa aqui, mas isso é verdade. Saber que você tá aqui nesse canal, inscrito, esperando um próximo vídeo, ou quem sabe pra assistir um outro, quem sabe na semana que vem, não importa, mas aqui no canal pra mim é muito importante. E pra você é legal também que você vai sempre se informar. Tamo junto, até a próxima, galera. Fui!